peroxissomos. O que são? Onde vivem? Do que se alimentam? Não percam hoje, depois da vinheta. Olá pessoal, o nosso tema de hoje são os peroxissomos. Os peroxissomos são organelas citoplasmáticas que estão presentes em células eucariontes. Elas são membranosas e têm formato esférico e contêm no seu interior enzimas digestivas. Ué, mas não está muito parecido com lisossomos? Pois é. Os peroxissomos foram descobertos há pouco tempo. Por quê? Porque eles eram confundidos com os lisossomos na célula. Mas eles têm diferença em relação aos lisossomos, sim, que é em relação à sua função. Os peroxissomos, pessoal, também são originados a partir do complexo de Golgi, assim como os lisossomos, ok? E, como eu falei para vocês, estão presentes na célula eucarionte, animal e vegetal, só que na célula vegetal, os peroxissomos recebem o nome de glioxissomos, ok? Bom, gente, vamos falar então um pouquinho da função dos peroxissomos. Os peroxissomos vão ter uma função principal, né, na célula, uma função desintoxicante. O que eles vão fazer? Eles vão transformar substâncias que são tóxicas em substâncias que são menos tóxicas ou atóxicas, para que o teu organismo consiga trabalhar com essas substâncias e eliminar sem causar nenhum dano aos tecidos, ok? Bom, quando a gente fala de peroxissomos, a principal função a que ele é ligado é a degradação do peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Esse peróxido de hidrogênio é produzido pelo metabolismo celular. A tua própria célula produz essa substância tóxica, a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. E aí, os peroxissomos, eles vão, com uma enzima chamada catalase, quebrar essa substância que é tóxica, ok? Vamos dar uma olhada então num esquema para a gente poder entender melhor a função dos peroxissomos. Os peroxissomos, pessoal, então como eu falei para vocês, estão presentes em células eucariontes. Animais, recebendo o nome de peroxissomos mesmo, e nas vegetais é a mesma estrutura, tá ok? Mas vai ter o nome de glioxissomos, tá? Nome complicadinho aí, mas é bom você lembrar. Bom, aqui tá mais ou menos um esquema de como que é o peroxissomo, tá ok? Então é uma organela membranosa, esférica, que contém enzimas digestivas no seu interior. Realmente é muito parecido com os lisossomos, tanto na estrutura quanto na função. Só que as substâncias que serão quebradas pelos peroxissomos são substâncias diferentes das que são quebradas pelos lisossomos, como nós vimos na aula anterior. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns detalhes sobre os peroxissomos. Eles possuem as enzimas catalase, D-aminoácido oxidase e urato oxidase. Mas a principal enzima que você tem que lembrar é a catalase, ok? Se dividem por fissão. Então, quando a célula precisa, né, os peroxissomos eles conseguem se duplicar, eles se dividem por fissão. Porém, eles não têm material genético próprio, como no caso das mitocôndrias, tá, gente? Os peroxissomos são organelas produzidas a partir, faltou um errinho aqui, do complexo de Golgi, tá? E as enzimas degradam ácidos graxos, por exemplo, existem alguns ácidos graxos de moléculas grandes que são tóxicos para o nosso organismo. E aí, os peroxissomos degradam esses ácidos graxos. Degradam também certos aminoácidos que podem ser tóxicos. Água oxigenada, aqui eu coloquei água oxigenada, né? Mas vocês sabem que é o peróxido de hidrogênio, H2O2. E o etanol também, tá, gente? O álcool também é degradado pelos peroxissomos. Os glioxissomos, que estão presentes nas células vegetais, têm a função de converter lipídios em carboidratos, fornecendo aí energia e substâncias para o crescimento vegetal. Quanto à função de desintoxicação, olha só, os peroxissomos têm função de quebra de ácidos graxos de cadeia longa, como eu falei para vocês, que são tóxicos, quebra do peróxido de hidrogênio, o H2O2, a água oxigenada, resultante do metabolismo celular. Então,
essa água oxigenada, você não precisa beber água oxigenada, não é isso, tá, gente? É que assim, o próprio metabolismo da célula produz essa substância naturalmente, ok? E eles são encontrados em grande quantidade no fígado e nos rins, tá? Por que no fígado e nos rins? Porque o fígado, galera, é o órgão que vocês sabem que é responsável aí por grande parte da desintoxicação do nosso organismo, tá ok? Lembra lá do tio do churrasco, né? Olha só como estão sobrecarregados os peroxissomos do tio do churrasco. Aqui eu tenho a reação química da quebra do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada. Então, olha só, 2 moléculas de água oxigenada é água oxigenada porque, como vocês podem ver, ela tem um oxigênio a mais do que a água normal, água, né? Então, olha só. Ela tem, um oxigênio a mais do que a água. Então, olha só, 2 moléculas de água oxigenada, sofrendo a ação da catalase, vão originar 2 moléculas de água, da água normal, mais uma molécula do gás oxigênio, ok? Então, pessoal, como vocês puderam ver, a principal função dos peroxissomos é a desintoxicação. São os peroxissomos que vão pegar certas substâncias tóxicas do teu organismo e transformar em substâncias menos tóxicas ou atóxicas, tá? Então, olha só, a desintoxicação quem está fazendo? Peroxissomos. Para de achar que é suco verde que faz desintoxicação no teu organismo, tá? Porque não é. Dê valor aí para os seus peroxissomos. Bom, gente, um outro exemplo aí da ação dos peroxissomos, que eu tenho certeza que você vai se lembrar disso, é o seguinte. Manja quando você é criança e daí você cai da bicicleta e se rala inteiro? Aí o que acontece? Sempre aparece uma véia, né? E fala assim, vamos pôr água oxigenada no machucado da criança. Gente, a criança já caiu, já se ralou inteira e a pessoa vai lá colocar água oxigenada no machucado. Se você já passou por isso, você sabe que isso é muito desagradável. Bom, por que diabos a pessoa tem essa ideia? Gente, quando é colocado a água oxigenada no machucado, você já deve ter reparado que tem uma reação de efervescência, tem um tsh que vai acontecer ali. Por quê? Você lesionou um tecido, aí você coloca a água oxigenada, os peroxissomos vão quebrar essa água oxigenada. E aí a enzima catalase quebra a água oxigenada e libera o quê? Oxigênio. Por isso que você tem aquela reação de efervescência. Ok, mas por que a pessoa vai fazer isso? O que isso vai adiantar? É o seguinte, quando você coloca água oxigenada e tem essa liberação de oxigênio, todo o tecido que foi lesionado vai ser oxigenado. E você tem que lembrar que existem bactérias patogênicas que são anaeróbias, ou seja, elas morrem na presença do oxigênio. E aí, o que vai acontecer? Quando esse oxigênio ele entra em contato com as bactérias anaeróbias, elas vão morrer. Um exemplo de bactéria anaeróbia que vai sofrer com a ação da água oxigenada no ferimento é o Clostridium tetani, gente, que é a bactéria que causa o tétano, que é uma doença bem grave. Ah, então se eu colocar água oxigenada, eu não preciso tomar vacina contra o tétano? Sim, você precisa tomar vacina contra o tétano. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, se inscreva no canal, indique para os seus amigos, dá um gostei aí, assim vocês me ajudam a produzir mais conteúdo para vocês, ok? Um grande abraço e até mais!